Um bom dia para vocês, bom almoço. E vou fazer esse vídeo para vocês, né? Vou fazer esse vídeo da palavra de Deus, né? Chamando o povo ao arrependimento. Por quê? Porque o Senhor levantou pessoas no final do tempo, né? Para poder chamar essas pessoas ao arrependimento, ó. Vou começar chamando vocês ao arrependimento logo com as palavras do Senhor, né? Que é com as palavras do Senhor. Vou usar as palavras do Senhor e vou usar também a passagem Vou usar a passagem do Senhor, né? E vou usar também a passagem de João Batista, ó. Desde então, João 4, e o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, eu digo a vocês, arrependei. Jesus já está voltando, já tá vindo pela segunda vez. A gente tem que haver arrependimento, transformação de vida. Vou soltar dois versículos aqui da parte de João, chamando também o povo ao arrependimento. Nós estamos no tempo que a gente tem que chamar o povo ao arrependimento. Saia para que as pessoas saiam do caminho largo e se volte para o caminho estreito, né? Ó. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque esta é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Ó, nós, prestes a ser retirado da face da terra, a gente tem que andar, sabe o quê? Com comunhão com o Senhor. Nós tem que andar no caminho estreito. Jesus é o caminho. E eu vou ler para vocês agora. Jesus, o caminho. Bora pra cá, ó. Jesus, eu vou ler logo aqui, Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Poucas pessoas encontram o que? A porta do céu, porque poucas pessoas querem caminhar com o Senhor. Nós temos que caminhar com o Senhor aqui na face da terra. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu vou ler para vocês agora. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi mesmo em cima, ó. É João 14, o versículo 6, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem nenhuma chance das pessoas ir para o céu sem haver arrependimento, sem haver transformação de vida. As Santas Escrituras diz que nós precisamos se santificarmos ao Senhor. João 3, bora para João 3, ó. Nós precisamos nascer novamente, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 5, eu li o versículo 3 para vocês, vou ler o versículo 5, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está vendo? Se nós não nascermos novamente,
aceitar Jesus e começarmos a andar com o Senhor, nós não podemos entrar no reino do céu. Nós só podemos entrar no reino do céu se nós nascermos novamente. Aceitou Jesus, tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, renunciar aquela vida passada e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Todos os nossos, como é que chama, meu Deus? Todas as coisas que nós fazíamos antigamente. Nós antes, né? Antes, quando as pessoas viviam, antes elas viviam de um jeito. Quando você aceita Jesus, tem que haver transformação de vida, tem que haver mudança. Ó. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso que a carne e o espírito é uma contenda medonha. O meu espírito com a minha carne, porque o meu espírito, ele obedece a Deus. E a minha carne, ela quer obedecer as coisas materiais, entendeu? Por isso que é uma contenda medonha. Por isso que o Senhor veio para nos redimir, para nos ensinar, nós renunciar às coisas da carne. E nós se apega às coisas espirituais, né? Povo evangélico, vocês estão no caminho, povo evangélico, povo católico, né? Estão no caminho largo. O caminho largo é o caminho que vocês fazem as vontades de vocês. O caminho estreito é o caminho que Jesus pede para nós fazer a vontade dele. O que é que Jesus pede para o povo católico? Pede renúncia das idolatrias. O que é que o Senhor pede para o povo evangélico? Renúncia da vaidade. Entendeu? Isso que o Senhor pede para as duas casas dele. E o que é que a gente temos que fazer? Obedecer. É isso que o Senhor pede a nós. Obediência. Deixar de ir pela doutrina do homem e começar a caminhar na doutrina que é de Deus, né? Ó. Renuncia e volta para a casa do Senhor. Para que nós herdamos o que foi prometido desde a fundação do mundo. Nós temos o quê? Algo para ganhar. Mas nós só ganhamos se nós aprendemos a renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar à vaidade, renunciar às idolatrias. Quer herdar o reino do céu? Tem que ter renúncia. Quer herdar o reino do céu? Tem que aprender a fazer todas essas coisas que eu vou ler para vocês. Aqui, ó. O juízo final. Vou ler porque o Senhor me levantou, que o Senhor tem escrito no livro de Lucas, está escrito que o Senhor levantou os homens de Nevi e a rainha do sul para pregar o quê? A palavra do Senhor, chamando ao povo ao arrependimento, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Cuidado, se sai do caminho largo para que tu não fique no lado esquerdo do Senhor. Tu tem que ficar no lado direito do Senhor, que é o lugar de ovelha, no lado direito do Senhor. Ovelha é para estar no caminho estreito, não no caminho largo. Ó, como eu li para vocês no início do vídeo. Ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito de meu pai, possuir por herança. Só vai possuir por herança se aprender a obedecer tudo que está escrito nas Santas Escrituras, sem pisar em cima de nada. Ó, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado para nós
desde a fundação do mundo. Mas algo que eu vou dizer para vocês, para isso nós precisamos se santificar. Do céu, Eva foi tirada por desobediência. Vocês acham que a gente, sem obedecer às Santas Escrituras, vocês acham que nós podemos entrar no céu? A Bíblia diz que não. A Bíblia, as Santas Escrituras, as coisas que saíram da boca do Senhor, diz que não. Nós só podemos entrar para lá se nós aprendermos a nos amar, se nós aprendermos a renunciar, se nós aprendermos a obedecer, a obedecer. Se Cristo nos chama para sair do caminho largo e vir para o caminho estreito, é um caminho que nós temos que percorrer, sair do caminho largo e irmos para o caminho estreito, que é um caminho de obediência. Obedecer o quê? Obedecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? Se o Senhor diz que nós temos que andar com Ele no estreito, nós temos que andar com Ele no estreito. Aqui na Bíblia fala que a gente não pode cortar o cabelo. A gente não podemos cortar o cabelo. Se o Senhor diz que aqui nas Santas Escrituras nós não podemos se vestir com roupas de homem, então a gente não podemos se vestir com roupas de homem, entendeu? A gente tem que se vestir o quê? Conforme a vontade do Senhor. Até sobre as nossas vestes, o Senhor fala nas Santas Escrituras. É o que eu tenho pra dizer para vocês. Continuando aqui o versículo, ó. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então o justo lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comida, ou sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver, e vermos-te. E respondeu o rei. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então, a gente tem essas pessoas que estão nas cadeias. Elas aceitaram Jesus? Não. Então, quando a gente faz isso por elas, a gente está fazendo pelo Senhor. Quando a gente vai lá, leva uma palavra de amor, de conforto, que eles vão sair de lá, que eles vão permanecer, que eles vão se sair, vão se salvar, que eles voltem para o caminho do Senhor, porque um caminho desse não é um caminho certo. Então, nós estamos fazendo pelo Senhor, porque são o quê? Porque são filhos dele, entendeu? Ó, Deus veio para os pecadores. Aquela pessoa que estava do lado de Jesus, na hora que o Senhor estava sendo crucificado, aquela pessoa era igualmente um ex-presidiário, ou então como qualquer um presidiário que está lá dentro, entendeu? E Deus perdoa, basta ele se arrepender. Senhor, eu quero ter uma vida nova contigo. O Senhor perdoa ele na mesma hora e trata ele com amor, com carinho, entendeu? Aquelas pessoas que estão nos hospital também, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Você não sabe visitar aquelas pessoas enfermas, doentes? Presta atenção na passagem da sogra de João, né? Que o Senhor foi lá na casa dela, ela estava doente, o Senhor foi lá, curou ela. Então, e ela agradeceu imediatamente, assim que ela ficou boa, ela só levantou e foi fazer uma comidinha para dar o que? O nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Para você ver como há diferença, entendeu? Ó, continuando aqui, né? Fizeste a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o dia, preparado para ir lá, né, e os anjos dele. Pois então, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste,
Estando, glória a Deus, estando sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então ele também lhe respondeu, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então respondeu dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequenininho não o fizeste a mim. O Senhor deixa assim bem explicadamente. Quando a gente não faz pelo nosso próximo, nós não estamos deixando de fazer, não é por aquela pessoa não, é pelo Altíssimo. Por quê? Porque vocês prestem atenção que nós somos filho dele. É o que diz nas Santas Escrituras aqui também. Por isso que quando a gente faz alguma coisa por algum de nós, que estamos aqui na face da terra, nós estamos fazendo por ele. Nós estamos fazendo pelo nosso Senhor, né? Ó. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Você está vendo como houve diferença? Eu soltei essa parábola inteira para vocês. Uma diferença enorme de grande das pessoas que estão dentro da congregação, que elas fazem o bem às outras pessoas. Visita, elas pregam a palavra de Deus, ela acolhe aquelas pessoas que são diferentes, elas são amorosas. Então, como é que eu posso ter parte como Senhor se eu não tenho um amor? Tem que ter amor sim, porque Deus é amor, Deus também é justiça. A gente tem que chamar essas pessoas para que elas se saiam desse caminho e que elas se voltem para o caminho. O caminho do Senhor é o caminho estreitinho. Quando a gente prega o evangelho da salvação, é um evangelho de renúncia. Ó, desde o início, desde Gênesis, começou, foi em Gênesis, primeiro livro de Gênesis, começou a desobediência. Foi até o livro do Apocalipse. Agora, se as pessoas haver arrependimento, transformação, serão salvas. Porque Jesus não veio para os justos, não. Jesus veio para os pecadores. Jesus morreu na cruz do Calvário para dar a cada pessoa uma oportunidade de chance de recomeço. Para cada uma pessoa, entendeu? Nós somos salvos, somos justos, porque Jesus... algo que eu vou dizer que Jesus disse que para os justos que não precisa se arrepender. Todo dia eu me arrependo, todo dia eu peço perdão a Deus por causa das minhas falhas. Porque, não é porque eu sou crente, eu sou crente, eu não preciso pedir o perdão ao Senhor, não. Eu preciso pedir perdão a Deus sim. Só em eu pensar nisso, já estou pecando. Eu preciso pedir perdão a Ele, sabe por quê? Porque Ele é santo. Nós estamos na terra, nós somos pecadores. Quando nós estivermos perante a Ele, aí é diferente, né? Então, mas assim mesmo, quando eu estiver perante a Ele, ainda peço perdão a Ele, né? Por quê? Por Ele ter me aturelado, né? Aqui, né? Porque a gente somos pessoa falha. Ele é direto nos colocando no caminho bom. Filha, vem para esse caminho, eu te quero aqui. Não vai para esse caminho, porque esse caminho é um caminho que vai te levar à perdição, é um caminho que vai te levar para tu fazer tudo que tu quer, mas no final ele é um caminho espinhoso, entendeu? E o Senhor, o Senhor, como eu li para vocês no início aí, muitas pessoas estão no caminho, as pessoas fazem tudo que quer, tudo que gosta, mas quando chega lá na frente, o quê? Vai passar pela porta larga, e é uma porta terrível, entendeu? Por isso que o Senhor disse, logo na primeira frase, é uma frase que ele até colocou 2 pontinhos. Ele diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por ela o quê? Por essa porta, e caminha nesse caminho, que é o caminho que as pessoas faz tudo que quer, tudo que gosta. E o caminho do Senhor é um caminho de renúncia. O caminho estreito o caminho estreito é um caminho de renúncia. Não pode pintar as unhas, não pode cortar o cabelo, não pode se maquiar, não pode andar conforme a vontade da gente. A gente tem que aprender a amar o seu próximo. No caminho largo, não. No caminho largo, se você tá lá, se alguém diz assim, olha, faz isso não, aí a pessoa já vai lá com ignorância. Por quê? Porque ela não conhece a palavra de Deus, entendeu? Por isso que eu digo, o caminho estreito é um caminho de renúncia. Quantas pessoas não estão dentro da casa de Deus? E elas são o quê? Elas estão no caminho largo. Elas não aprenderam ainda a caminhar com o Senhor no caminho estreito. Nós temos que aprender a caminhar com o Senhor. O Senhor andava aqui no estreito. Quantas afrontas o Senhor não levou? Quantas humilhações o Senhor não levou? Aquela passagem dele
que obrigaram ele a caminhar uma légua, não foi obrigaram ele a caminhar uma légua, ele e os discípulos dele, né? Com peso, carga que era dos outros, colocaram nas costas dele e fizeram ele caminhar. Aí ele pegou e disse assim, não, quando chegou a légua que estava predita, aí eles tiraram as cargas de cima do Senhor. Eu disse, não, você me obrigou a caminhar uma légua, eu vou caminhar com vocês duas. E o Senhor caminhou com eles 2 léguas. Entendeu? Tem essa passagem nas Santas Escrituras, é só vocês lerem. Pois então, se é o que a gente devemos fazer, a mesma coisa. A gente temos que caminhar e caminhar no estreitozinho. Vocês viram que é um caminho estreito que o Senhor caminhou aqui na terra. Um caminho estreito, nos ensinando a caminhar Ele. Nos ensinando a orar, nos ensinando a perdoar, nos ensinando o nosso caminhar. Tudo isso é o Senhor que nos ensina. E nós temos que fazer conforme a vontade do Senhor. Porque foi o caminho que Ele nos ensinou. É o caminho da porta do céu. É o caminho da porta estreita. E obrigado por vocês terem estado no vídeo. Obrigado por vocês terem escutado um pouquinho da palavra de Deus. Eu lendo para vocês foi Mateus 25. Mateus 25 e começou de qual versículo? Começou no versículo 31. Aí fui até o final dessa parábola inteira para vocês. De grande mesmo entendimento para nós colocarmos em prática. Porque se nós não colocar em prática, pode ter certeza, né, que vocês viram o versículo que eu li para vocês. Povo, renuncia, Jesus está voltando. É tempo das pessoas entrar em arrependimento, transformação de vida. Jesus está voltando. Renuncia, aceita Jesus. Quem não aceitou, quem aceitou Jesus, se sai do caminho largo, vai para o caminho estreito, porque o caminho, quando a gente aceita Jesus, é um caminho estreito que a gente tem que andar. Não é no caminho largo. Vou fazer uma comparação. A pessoa bebia antes, né? Aceitou Jesus, não pode mais beber. A pessoa aceitou Jesus. Mesmo mais, então a gente aceitou Jesus, não pode fazer nada. Pois então, o caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Ou a gente renuncia para ganhar, para entrar no reino do céu, ou a gente continua vivendo a mesma vida para passar por esse caminho que eu acabei de soltar para vocês. Aí é a escolha de vocês. Mas como Jesus ama vocês, eu amo vocês, eu convido sempre vocês, sai desse caminho, vem para o caminho estreito, vem para a porta estreita. A gente no caminho estreito, a gente presta atenção, a gente cai, a gente se fere, a gente se machuca, a gente chora. No caminho estreito, no caminho largo não, no caminho largo é tudo à vontade. É sorriso, é alegria. No caminho estreito não. Por isso que Jesus disse que vai enxugar nossas lágrimas dos nossos olhos. Vocês acham que os discípulos aqui na face da terra, vocês acham que os discípulos não choravam não? Vocês acham que os discípulos não sentiam dor não? Era sempre alegria? Não, não. Os discípulos andavam aqui na terra como nós devemos andar. Era no estreitinho, eles choravam, eles se machucavam, eles passavam fome, eles passavam sede, mas eles não deixavam. Ele ficou permanente até o último dia. Eles seguiram retamente a Jesus. Do mesmo jeito que Jesus viveu, os discípulos dele viveu. E nós somos discípulos do Senhor. Porque vai por o caminho largo, se o caminho que nós temos que andar e percorrer é o caminho estreito. Da mesma, somos discípulos de Jesus, somos sim mesmo discípulos de Jesus. Nós temos que aprender a andar no estreitinho. O nosso caminho é um caminho estreitinho, um caminho de renúncia, entendeu? Isso aí é a mensagem que fica do Senhor, fica a mensagem do Senhor para todos nós, para vocês e para mim também, tá bom? Fui, eu amo vocês, Jesus ama vocês, renuncia. Igreja evangélica, renuncia. Igreja católica, renuncia. Igreja católica, vocês renunciam o quê? As idolatrias. Aprende a adorar a Deus. Aprende a adorar a Deus. Porque é um mandamento. Eu vou ler para vocês aqui os 10 mandamentos. Deixa eu ler para vocês. Vou ler os 10 mandamentos e vou ler o que é que vocês têm que fazer, ó. Eu não falei da calça, eu vou ler para vocês, ó. É Deuteronômio 22, o versículo 5, ó. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher. Você está vendo? Nem a mulher e nem o homem pode se vestir. O homem não veste de calça? Então, a gente não pode. Ó, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor, o teu Deus. Entreguei pra vocês. Agora, bora pra... Eu vou soltar pra vocês em Salmo, porque o Senhor tá pedindo em Salmo, eu vou soltar em Salmo. Adora o Senhor, teu Deus, é o que tem escrito aqui, ó. Vinde, cantemos. Eu vou ler só os versículos específicos, tá bom? Mas deixa eu ler esses versículos aqui que tá marcado, ó. Vinde, cantemos ao Senhor
celebramos com júbilo a rocha da nossa salvação. Ele já está dizendo que ele é a nossa salvação. Não existe outro que nos dê a nossa salvação se não for ele. Apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos com salmo. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, a sua mão formaram a terra seca. O versículo só está para vocês, ó. Ó, vinde, adoremos nós e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvirdes hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Entreguei para vocês, tá bom? Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Renuncia, povo, renuncia. Aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus, procura o caminho estreito, se sai do caminho largo. Quantas pessoas, o povo católico está todo no caminho largo, deixaram de adorar o Altíssimo, deixaram de adorar Deus para adorar imagens de escultura. Se sai das imagens de escultura, é um mandamento lá em Êxodo. Jesus falou aqui, ó. Jesus falou aqui, ó. Em Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6. Agora aqui, Mateus 4 e o versículo 9... vou ler só o versículo 9 e o 10, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorarem. Então disse-lhe Jesus, vai-te, o nome dele, né, que eu não posso falar para não cair o meu vídeo, ó. Porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Você está vendo? É isso que o Senhor nos pede. Nós temos que adorar só a ele e servir só a ele. Entreguei para vocês. Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. E fui.